Eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Quanta alegria, quanto eu estava esperando por este momento maravilhoso. Não é diferente, né, o culto dos jovens dos outros cultos, mas nos traz muita energia, muito ânimo, muita alegria de estar presentes, amém? Queridos, eu vos convido a abrir as suas Bíblias juntamente com a minha no livro de Juízes, capítulo 13, verso 1 a seguir. Nós vamos ler até o verso 12. Livro de Juízes, capítulo 13, verso 1 até o verso 12. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, amém? A espada corta de cá e corta para lá. E nós vamos recebê-los. E eu vos convido a receber a palavra de Deus, não como se você estivesse apanhando com uma pá, porque a pá você joga para trás. Recebe a palavra de Deus como se estivesse trazendo com uma enxada para dentro do seu coração, amém? Livro de Juízes, capítulo 13, para você que está procurando, do verso 1 ao verso 12, diz assim: o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Pois eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinhos, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda vem para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino, o que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava no campo, porém estava com ela com seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher e foi ao encontro daquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, guardará ela. De tudo quanto procede da videira, não comerás nem vinho, nem bebida forte, beberás, nem coisa imunda. Comerá tudo que ele tem ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que tenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Amém? Podeis assentar, eu li um pouquinho mais à frente, para que nós pudéssemos entender esta palavra, esse texto. Na verdade, eu quero falar sobre Sansão. Eu estive orando ao Senhor, eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra
né, para que viesse edificar o coração da mocidade, dos jovens, e por que não por todos nós, para todos nós que estamos aqui nessa noite. Queridos, nós vimos aqui que o nascimento de Sansão teve uma intervenção divina. Não foi apenas o desejo de uma mãe e de um pai de ter filhos, embora ela tinha desejos. Uma intervenção de Deus, com propósitos no nascimento de um jovem para salvar e livrar Israel das mãos dos filisteus. Eu quero te dizer que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, propósito não se muda, propósito não se cancela, propósito não se anula, principalmente quando é propósito pela a vontade de Deus. Então o Senhor visita exatamente aquela mulher estéril e fala com ela: olha, é o meu desejo de gerar um filho em ti. Por quê, querida? Aquela mulher estava impossibilitada de ter filhos, mas Deus vai ali e já começa milagrosamente a fazer uma obra maravilhosa. Então essa mulher assustada comunica com seu esposo, disse: olha, eu estou recebendo uma visita, eu estou recebendo um recado da parte de Deus, veio a mim um homem enviado por Deus e me traz essa notícia maravilhosa. Vou poder ser mãe. Você também vai ser pai, mas com as seguintes condições. Deus está gerando esse filho no meu ventre com propósito. Esse filho tem que ser cuidado com os maiores cuidados, orientado por Deus. E esse homem interessou, se apressou, disse: onde você tem visto esse homem? E ela então foi para o campo, porque foi lá que esse homem apareceu e falou com ela. Estando ela lá, Deus então novamente envia o anjo, e novamente esse anjo aparece e fala: olha, esse filho que vai ser gerado em você, ele é um filho nazireu, que quer dizer sagrado, separado de Deus, enviado para o serviço do Senhor. E ela se preocupa, porque quando se trata das coisas de Deus, é diferente dos nossos interesses próprios. Os nossos interesses próprios, nós tomamos as nossas atitudes, nós agimos pela nossa própria consciência, mas quando Deus, Ele está confiando em nós para um propósito, é diferente, porque aí nós temos, então, por respeito a Deus e por obrigação de seguir a orientação do Espírito Santo de Deus. E esse esclarecimento foi esclarecido, foi dado para a mãe do menino e para o pai. E eram pessoas tementes a Deus. Eram pessoas que serviam a Deus. Conheciam os mandamentos do Senhor e respeitava os mandamentos do Senhor. Então, esse pai se preocupa. Deseja que o Senhor volta novamente e ele ora e pede, envia de novo. Esse profeta, esse homem que trouxe uma mensagem da parte do Senhor para nós. Se é do Senhor, esse filho que vai ser gerado, sobre os cuidados do Espírito Santo de Deus, eu entendo, Senhor, que eu não posso criar esse filho como eu gostaria, humanamente falando, criar esse filho. Se é da tua parte, gerado pela tua intervenção divina, eu entendo, eu compreendo que eu preciso criar esse menino nos caminhos do Senhor, falar dos mandamentos, falar do Senhor da tua divindade, falar, Senhor, da sua soberania e falar do quanto esse menino precisa temer e obedecer ao Senhor e ter uma vida separada, consagrada. E que a vida dele não será normal como a de qualquer uma, mas que ele virá. E olha, querido, e o anjo diz: olha, é eu mesmo que estou enviando essa mensagem. E ele achou que era um homem normal, ele disse: pare um pouco, faz um pouco de tempo comigo e deixa eu preparar um cabrito para nós comer. Ele disse: não,
nem que se você preparasse o maior banquete, eu não comerei. Esse sacrifício, esse alimento, você vai glorificar, você vai preparar e vai oferecer a Deus pela sua bênção, a sua vitória. E eles comeram, e o anjo ficou olhando. E eles pegaram a fazer um sacrifício e foram oferecer ao Senhor, e o anjo olhando. Porque é assim que Deus olha para nós. Quando Deus te traz uma palavra, quando Deus me traz uma palavra, Deus então Ele põe os olhos em você. Ele não tira os olhos de você. Porque então Ele começa a olhar os seus caminhar, o seu falar, o seu procedimento. E isso aconteceu com eles. E diz a palavra do Senhor que quando eles ofereceram o sacrifício, na fumaça do sacrifício, o anjo subiu imediatamente. Eles diz: nós vimos o Senhor. Foi o Senhor que esteve conosco. E ele temeu. Ele disse: o Senhor vai nos matar, porque nós vimos o Senhor. Mas a esposa estava tão convicta, ela estava tão certa de que Deus viria trazendo uma mensagem para ela de paz, de bênção, de vitória. Ela disse: não, Manoá, Deus não vai nos matar. Se o Senhor tivesse de nos matar, Ele não permitiria tudo isso. Ele não nos trazia uma notícia tão maravilhosa aos nossos corações. Entenda que Deus nos visitou e nos abençoou. E quantas vidas, quantas casas, quantos lares, quantos pais que já aceitaram o Senhor Jesus, quantos pais que já entregaram a sua casa, os seus filhos, na presença do Senhor, e espera da parte de Deus que o Senhor visite os seus filhos e desça sobre eles o Espírito Santo do Senhor. Quantos pais que oram, quantos pais que intercedem os seus lares para que Deus ache graça nos seus jovens, nos seus filhos, nas suas filhas, para que Deus cele eles com o Espírito Santo e faça deles grandes canais de bênção nos seus lares. Ele disse: olha, agora esse menino está no seu ventre, mas você precisa agora cuidar. Não toma vinho forte, não bebe, não fuma. Tenha cuidado de ti. Zela bem desse menino que eu estou gerando no seu ventre, porque esse menino ele vai me servir. É ele que eu vou usar para salvar Israel da mão dos filisteus. Queridos, os filisteus estavam oprimindo Israel há 40 anos. O povo estava sofrido. O povo estava clamando por um juízo justo, por um homem que fosse temente a Deus. E Deus ouviu a oração do povo. E não foi difícil para Deus criar uma bênção, gerar uma bênção segundo o coração dele. E trazer para abençoar o povo de Israel. E esse menino nasce, esse menino cresce. Mas a palavra do Senhor diz que assim que Sansão cresce, que ele se torna um rapaz. Infelizmente, ele tem um espírito de um rapaz mulherengo, namorador, de um rapaz obstinado, de um rapaz cheio de vaidades, de aventuras. E esse rapaz, ele é dado a namoros que desagradavam ao Senhor. Ele começa então, já pelo Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito Santo já havia apoderado-se dele. O Espírito Santo então, já gerava dentro dele o desejo de ir para os campos, porque o Senhor o guiava ele para ir para os campos lutar. E esse rapaz começa a andar direcionado pelo Espírito Santo. Mas devido ao seu espírito humano, a sua velha natureza, ele começa a distorcer. Ele começa a andar contra a mão de Deus. Mesmo guiado pelo Espírito Santo. Ele vai para o campo. Lá um filho de um leão, ele vê um filho de um leão. Ele começa a fazer tudo errado. Deus apodera-se dele, dá força física para ele. Deus dá força espiritual. Ele vai contra esse leão, ele mata esse leão. Ele não teve nenhuma dificuldade. Ele avança contra o leão e mata esse leão.
e volta. Vindo para casa, ele vê-se uma mulher filisteia, bota os olhos nessa mulher, gosta dessa mulher, volta para casa e diz para os seus pais: conheci uma mulher hoje. Os pais aconselham, os pais sabendo da recomendação de Deus, os pais sabendo que Deus deixara sobre eles uma responsabilidade de criar o menino no caminho do Senhor, dizendo: não passa sobre a sua cabeça a navalha, porque o segredo da vitória estará no cabelo dele. A força de vencer, de conquistar. A mãe obedeceu, o pai obedeceu e passava toda a instrução para Sansão. Ele chega, ele conta aos seus pais: conheci uma mulher dos filisteus. Ele sabia que havia inimizade entre os filisteus e Israel. Ele sabia que ele não devia desonrar os seus pais. A palavra do Senhor diz que Sansão, ele desobedeceu 5 mandamentos diante do Senhor. Desonrou os seus pais, denegriu a imagem dos seus pais, defamou os seus pais nas suas atitudes e ações. Os seus pais, quando ouviu essa conversa daquele jovem, disse: meu filho, com tantas mulheres entre seus irmãos, você vai buscar uma entre os filisteus? Sansão começa a se perder a partir do momento que ele sai da sua terra, que ele sai da sua casa, que ele sai debaixo da autoridade dos seus pais e vai para a terra do inimigo. E a palavra do Senhor disse que ele ali, ele dá lugar para que o inimigo blasfema do Deus que ele servia. Quantas vezes, jovens, quantas vezes os seus pais, o seu pastor, os seus amigos que te amam, te adverte quando você desvia os seus pés. Quando você, com as suas ideias, próprias ideias, procura saciar o seu prazer, que é gerado em você mesmo. O inimigo assim o distrai ele. Ele voltando para trás. A lei dizia que não era para tocar no morto, em coisas imundas. O Senhor advertiu a sua mãe: não bebe vinho, não fuma, né? Olha, não come coisas impuras e imundas. Mas Sansão, ao voltar que matou esse leão, quando falou com a mulher, ele volta para ver o leão morto. E lá estava um enxame de abelha e tinha criado mel. Ele vai lá, ele pega o favo de mel do morto e come e traz para os seus pais. E Deus está olhando. E Deus está observando aquele que desde o ventre, porque quando a lei do Senhor no livro de Êxodo diz aos pais sobre as maldições e as bênçãos, Ele está falando para os pais e os seus descendentes. Quando o Senhor está dizendo aos pais que eu vos abençoarei, Ele está dizendo que vai abençoar os seus descendentes. Mas quando a lei está dizendo eu vou amaldiçoar vós, quando Deus estava dizendo com os pais, Ele está dizendo eu vou amaldiçoar os seus descendentes. E ele então volta, toca naquele mel, come e não conta para os seus pais. Assim vai ele pecando e errando. Lá vai Sansão, destonteado, desgovernado pelo caminho afora. E foi um homem, um rapaz, um varão, que nunca teve unidade com outros. Sempre agiu pelo seu próprio interesse, pelo seu próprio domínio. Nem Gedeão lutou sozinho. Foram com 300 homens. Mas Sansão não. Sansão ele lutou com as carcaças de raposas. Ele lutou, foi com aquele queixo de jumento. Ele nunca foi unido a um exército. Ele poderia pedir auxílio aos seus pais, aos seus irmãos. Ele podia sempre estar em unidade. Ele podia sempre estar contando, compartilhando dos seus projetos à sua família. E a palavra do Senhor diz que existe uma arte grande para começar, mas maior é a arte para terminar.
Porque o que termina, termina debaixo da mão de Deus. E ele erra, porque ele fica furioso. Ele desce, ele casa com essa mulher. Ele disse para o pai, quando o pai apresenta ele: meu filho, mas não tem uma outra mulher para você gostar? Como que você vai buscar essa mulher, apaixonar, casar-se com ela no meio dos nossos inimigos? Quantas vezes, jovens do Senhor, que seus pais dizem: filho, esse namoro não é de Deus. Essa moça, essa mulher, esse rapaz, Deus não tem ele para você. Filho, os pais dessa moça, os pais desse rapaz, quantas vezes o seu pastor, direcionado pelo Senhor, diz: vamos orar primeiro. Vamos buscar do Senhor uma orientação. E você, como Sansão, não demora apressado na sua resposta. Você diz como Sansão disse para os teus pais: é dessa que eu me agrado. Importa eu com ela. E ele foi e juntou-se com seus amigos, se alegrou por causa do namoro, do casamento. Fez uma proposta indecente para os inimigos, expondo a bênção, a graça que Deus tinha te concedido. Era algo entre ele, Deus e sua família. E ele disse: se vocês decifrarem um enigma que eu acabei de executar, eu dou para vocês 30 pratas, 30 túnicas, 7 dias de bolda de casamento. Juntou ali 30 rapazes fazendo uma festona. Assim como nós jovens, como eu já fiz muitas vezes, como você faz muitas vezes, nas nossas festas, nas nossas alegrias, dos nossos prazeres. Às vezes, muitas vezes, o coração dos pais, das mães, daqueles que nos querem bem, está choroso, está triste. Mas como nós falamos, nós não queremos saber, nós não queremos ouvir, nós não queremos respeitar. E esses amigos, essa mulher, o inimigo usou ela. Os inimigos dele, de Filisteu, veio até ela. E persuadiu ela, oprimiu ela. E disse: persuade o teu marido. Insiste com ele contar qual é o enigma. Queridos, Pedro escrevendo para nós, para todos nós, ele diz que o inimigo, o adversário, ele está ao redor de nós, procurando a ocasião para que ele pode tragar. É os que andam com você, é os que riem com você, é os que te atraem para a perdição. É os que te influenciam, é eles próprios que vai arrumar e preparar a cilada para você cair. Queridos, essa mulher virou para ele 7 dias, chorando: se você não me ama, se você me ama, você jogou um enigma tão pesado no meu povo filisteu. Se você me ama, declara qual é esse enigma. E ele, por amar ela, ele contou qual é o enigma. Ele disse: o devorador que comia, ele disse, o forte morreu. E do forte tirou-se o doce. As abelhas foi lá, fez enxame e mel e tirou. Declarou, ela contou para os filisteus. Era o povo dela. Era o povo dela que ela amava. Ela não vai ficar do lado de você. Ela vai ficar do lado do povo dela. E o filisteu se levantou contra ele e ameaçou por fogo na casa, matar ela, matar ele. E ele volta para trás tomado de um espírito maligno e mau, porque ele lutava, era sozinho, ele não tinha exército, ele achava autossuficiente, ele confiava na sua força, na sua energia, ele confiava no seu físico, ele se achava autossuficiente. Estamos cheios de jovens assim dentro dos nossos lares, que os pais vão chamar para uma conversa, ele diz: não quero saber de conversa com você, véia. Cuida da sua vida. Vai viver aí com a mãe, tá bom? De boa. Está cheio de jovens assim, uma geração perversa, corrupta, que os pais perderam o controle, que eles tomou o controle dentro da sua casa. E a palavra do Senhor diz, amados,
que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que o braseiro, a brasa não pode sair do braseiro. Se ela sair do braseiro, ela apaga. E ele disse assim que o luzeiro é para incendiar a uma geração, é para iluminar, é para refletir a luz nessa geração corrupta e perversa. Jesus, escrevendo no livro de Mateus, ele diz: olha, não se coloca um luzeiro debaixo do arqueiro. É para colocar aqui no velador, para que todos os homens na casa vejam a vossa luz. Mas Sansão não. Sansão continuou terrivelmente fazendo coisas erradas. Ele volta irado porque eles tomaram a mulher dele, a Filisteia, tomaram. Depois que ela conta o enigma, tomaram a mulher dele. Ele ira, ele volta, ele amarra 2 raposas ali pelas caudas, para não dizer o contrário do que aconteceu. Ele põe fogo ali na cauda delas e ela sai queimando toda a seara dos filisteus. Ou seja, ele continua agindo com a flor da pele, fazendo tudo errado, desrespeitando a lei do Senhor, desonrando o voto que o Senhor fez para com ele, desonrando seus pais, e o Senhor foi tratar particularmente com Sansão. E ele volta e ele conhece, porque ele vai parar lá nos filisteus, lá na terra dos filisteus. Ele começa já errando, saindo da sua terra, saindo do seu povo, saindo debaixo da bênção que é a sua casa, e vai viver a sua liberdade. Conhece uma prostituta chamada Dalila. Havia um segredo muito especial na vida dele para ele vencer. Jovens, quando o Senhor traz uma palavra para nós, dizendo: eu te chamei desde o ventre, eu te visitei no ventre da sua mãe, ainda informe, ainda quando os teus ossinhos não tinham formado, eu te chamei. Entenda uma coisa, eu e você, nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Nós somos objetos de valor para Deus. Nós somos especial para o Senhor. E esse varão, então, para dentro da casa de uma prostituta, de uma casa de prostituição. E esse homem chega quebrando tudo, quebrando porta. O homem é gigante, o homem é forte. O homem é bonito, o homem chama atenção. O homem atrai. E Tiago, capítulo 1, escrevendo, ele discorre dizendo que o início, que a perdição de um homem começa pela cobiça. E ele olhava e ele cobiçava, ele entrava, ele dominava. Sansão, ele dominava o lugar. Mas que o fim da cobiça era a morte, amargura, tristeza e angústia e vergonha. Conhece a prostituta. Convive com a prostituta. Beija, abraça, sacia sua sede sexual. Gosta da prostituta. A prostituta dele não, a prostituta as pratas. Tira todo, seu vigor. E os filisteus vêm e combinam com Dalila, a prostituta. Descobre qual é o segredo desse homem. Te damos 100.000 pratas. Chega mais homens, te damos mais 100.000 pratas. Chega mais homens ali, Dalila, te damos mais 100.000 pratas. E ela começa a dizer: se me amas, abre o teu coração para mim. Porque é assim que Satanás faz. Põe bonita, preciosa, falas mansas, delicadas, leva muitas vezes jogar filhos contra os pais contra filhos, te arrasta da presença do Senhor, gera no teu coração prazeres desagradáveis a Deus, te tira da comunhão com o Senhor, te faz perder a força, o desejo de caminhar diante do Senhor, dificulta para você respeitar, obedecer às leis do Senhor.
temer a Deus, caminhar com uma vida santa, sagrada diante do Senhor. E ela foi ali induzindo ele, seduzindo ele com palavras. Já por 3 vezes você me engana, Sansão. Você disse que se te amarrasse com 7 cordas, você enfraqueceria. Há tanto tempo que está comigo. Já está na hora de você confiar em mim, Sansão. Se você me ama, conta para mim o seu segredo. Existe um segredo. Eu sou nazireu de Deus. Eu fui visitado no ventre da minha mãe, fui gerado pelo Senhor. A minha mãe não podia ter filhos. E o Senhor visitou minha mãe. Eu sou promessa de Deus. Eu fui avisado por Deus. Para não contaminar com bebida, para não contaminar com drogas, para não contaminar com prostituição. Eu fui avisado por Deus. Eu sou uma pessoa que estou sob a recomendação do Senhor, os cuidados do Senhor. Mas nada disso eu obedeci. E houve um voto para minha mãe não passar a navalha, a tesoura, não cortar os meus cabelos. Que o segredo do voto, da obediência, da marca de Deus, está nesse voto. A prostituta levanta, a leviana levanta e conta para os filisteus. Eles descem com as moedas, os dinheiro e entrega. Eles arrastam ele, amarra ele, arranca-lhe os olhos. E Tiago escrevendo fala que é triste o fim da aventura. Que a cobiça atrai e seduz a perdição. E gera morte espiritual e morte física. E isso aconteceu com ele porque o filisteu leva, amarra ele, faz ele cheirar um moinho, já com os olhos furados. Mesmo assim ele usa ali ainda de força, pega ali a queixada de um jumento, consegue matar pela graça e a misericórdia do Senhor 1000 homens. Eu disse para você que ele era um homem totalmente diferente, andava totalmente contra a mão de Deus. Era para ele buscar conselho com os seus familiares. Era para ele ser unido, ter comunhão. Quando Deus disse aos seus pais, a promessa era para os seus pais. Essa bênção que eu estou te dando está vindo para iluminar. Sansão quer dizer o pequeno sol. Mas ele, desde que ele começa a se desviar, assim que ele começa a andar contra a mão de Deus, a contrariar, a contradizer com a vontade de Deus, era um rapaz que não tinha domínio próprio, que é um fruto do Espírito que eu e você precisamos ter. Quando nós percebemos que nós estamos fora do propósito de Deus. Ele não tinha. Ele era um homem totalmente só. Resolvia tudo sozinho, fazia tudo sozinho. Mas o Senhor permitiu coisas terríveis. O Senhor permitiu situações horrendas. Esse homem viu a escuridão, a luz vai desaparecendo. Aquele que nasceu para brilhar, aquele que nasceu para vencer, aquele que nasceu para conquistar uma grande bênção para o seu povo, a sua nação, passa agora a ser humilhado. Passa agora a ser zombado pelos filisteus. Os filisteus fazem uma prece, agradecendo o Deus deles, Dagom, falando obrigado, porque vocês trouxeram nas nossas mãos o inimigo nosso. E ali naquele momento ele se vê na escuridão. Porque é isso que o Senhor permite conosco, quando nós desobedecemos a Ele. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e deixamos de dar crédito. Quando Deus fala aqui e nós não deixa cair aqui no coração. Então ele começa ali dentro daquela luta grande. Ele clamou a Deus, ele estava com sede. Eles humilharam, eles maltrataram. Eles fizeram dele chacota, zombavam dele. Disseram para ele, agora nós vamos brincar. Tinha arrancado-lhe os olhos. Num salão imenso. Rodando aquele moinho ali. Agora vamos brincar? Gigante, valente. Você não tem força? E ele clamou a Deus. Senhor, dá-me água para beber. O Senhor mandou água, ele bebeu. E o animou, deu força. Porque quando Dalila perguntou o segredo a ele, que ele disse,
ela trouxe ele assim entre suas pernas, entre o seu joelho. Igual uma mulher sabe seduzir um homem, deitando no colo ou pondo a sua cabecinha no colo dela, quando ela quer maquinar o mal contra você. Daí, queridos, vieram os homens e cortaram-lhe 7 tranças. Quando ele acordou, ele já estava sem força. Filho, talvez na sua carreira de cristão, o sol tem brilhado para você quando você aceitou Jesus. Mas talvez você ainda nem recebeu o brilho do Espírito Santo do Senhor. E você está como Sansão. Está sem visão. Às vezes por causa da sua desobediência, às vezes por causa do seu próprio orgulho. Talvez por causa de você não dar crédito às coisas de Deus. Quem sabe por desonrar, né, um pedido do teu pai, desonrar tuas mães, os mandamentos do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que tenha longevidade de vida e para que você se suceda bem no dia a dia. Talvez você está como ele, somos chamados como Sansão para brilhar, pequeno sol, aquele que resplandece, o brilho. Mas nem ainda recebemos o brilho do Espírito Santo de Deus. E Sansão, então, ele sofre. Ele disse para um dos homens, me guia aqui, que estava cego, não enxergava nada, não sabia nem onde estava. Me guia aqui, me põe entre as colunas. E ele foi tateando. Ainda bem que Sansão, apesar de errar muito, apesar de pecar muito, mesmo sem visão, ele segurou nas 2 colunas e disse, Deus, que eu morra com os filisteus, mas permita eu matar mais homem do que os que quiseram me matar. E a palavra de Deus diz que sacudiu o templo ali, aquelas colunas, e tinha homens e mulheres ali dentro, e Deus permitiu isso acontecer. Queridos, nos nossos dias, o Senhor, Ele tem feito promessas para tantos jovens. Eu te chamei dos cantos mais remotos. Deus já fez o sol brilhar na sua vida. O Senhor já te chamou, você já aceitou o Senhor Jesus. Você já o reconheceu como o único Salvador da tua vida. O Senhor, o pequeno sol, já está com você. O Espírito Santo de Deus. Mas quando nós, querida, agimos como Sansão, menosprezando, banalizando as coisas de Deus, desprezando as coisas de Deus, desonrando os nossos pais, o altar de Deus, a casa de Deus. Eu quero te dizer, querido, que esse brilho que o Senhor chamou e promete te dar o brilho na sua vida, que é o Espírito Santo do Senhor, vai apagando. Essa chama que recendeu o nosso coração, que nos enche, nos faz transbordar, ela vai diminuindo com as nossas atitudes erradas e desobedientes diante do Senhor. Mas que o Senhor, Ele nos chamou como Ele chamou Sansão, com promessas, para nós brilharmos. Para nós, queridos, a promessa para com Ele, foi para Ele livrar Israel das mãos dos filisteus. O Senhor te chamou com um propósito na sua família, dentro da igreja do Senhor, no seu setor, em outro estado, Deus quer te usar. Lá na sua faculdade, lá no teu trabalho. Deus quer fazer de você um homem forte, um homem que brilha. Porque o sol, ele aquece, pequeno sol. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer te abençoar. Deus quer te dar a vitória. É interessante como Timóteo escreve dizendo, Paulo escreve também a Timóteo recomendando ele, para ele se guardar, para ele ser prudente, ser zeloso dos dons que há em ti. Amado, Deus te chama, Deus te transforma, Deus te dá dotes, Ele vai te adota dos dons maravilhosos de louvar, de orar, de ler a palavra do Senhor. Mas de repente você se vê como Sansão. O caminho certo é aqui, mas você pega outro caminho. O Senhor te toca no coração dizendo, meu filho, o desejo teu não é certo, não é o meu.
Isaías escrevendo, dizendo, né, o Senhor falando, os teus pensamentos, os meus não é os seus não é os meus. Os seus caminhos, os do Senhor é mais alto do que os seus caminhos. Você está vendo aqui, o Senhor está vendo lá na frente para você. O Senhor a todo tempo Ele nos adverte. E aqui nessa noite o Senhor quer levantar jovens aqui nessa noite. Que como Sansão estão pegando o caminho errado. Estão deixando de brilhar dentro da casa do Senhor. Estão deixando de seguir o caminho escolhido por Deus. Não é simplesmente teu pai, a tua mãe, não. Não foi simplesmente o meu pai, a minha mãe que escolheu esse caminho que eu vivo hoje. Mas desde que eu cresci por gente, eu recebi uma palavra. O Senhor te visitou no ventre da sua mãe. Eu fui perguntar à minha mãe, antes dela falecer, quem da nossa geração antiga que era crente, sabe quem era crente na minha geração? O pai da minha mãe, ele congregava e era crente da Batista. É promessa lá atrás. Alai, tui de canto, remanai, declamas, turicanta, remantui de ras de couve. As leis do Senhor, a santidade, quando Ele diz não mistura, não ingera isso no seu físico, não ingera isso na sua pele, não faça isso que me desagrada. Ele está dizendo, o teu corpo físico é o templo do meu Espírito Santo, eu quero habitar nele, seu coração é lugar único, aonde eu faço morada. O Senhor te quer para Ele. E sabe essa força que você já tem perdido? Força de louvar, força de orar, força de estar no meio dos seus irmãos, como Sansão já tinha perdido. Sabe, você andando assim como você está disperso, distante. Os seus irmãos estão chamando, o pastor está chamando, a tua mamãe está divertindo, o papai está divertindo. Meu filho, você tem muitos dias que não vai na igreja. Meu filho, você não está orando. Meu filho, você está dado demais ao celular, aos WhatsApp, ao Face. Meu filho, desconecta das coisas do mundo um pouco. Respeita a presença de Deus. Olha, querido, está demais. A tua falha, o teu erro está demais. Esses dias eu estava aqui, o Senhor disse, minha filha, leva a palavra, adverte os meus jovens, que quando estiver na minha casa me reverencia, abre os ouvidos, o coração, manda eles desligar esse celular, desvincular, desconectar desse zap, dessas mensagens imundas, porque o seu fim pode ser triste demais, jovem. Porque quando você pegar uma rua dessa, quando você dizer para o teu pai e a tua mãe, mais tarde eu volto, não preocupa não, a hora que eu voltar é essa mesma, e que os filisteus te atacar, é o Deus Todo-Poderoso que você vai chamar, que você vai gritar, é o Deus Todo-Poderoso que vai te visitar e vai te salvar do pior na sua vida. Fala, minha serva. Fala com eles, que eu estou vendo eles aqui dentro, na hora do louvor e da mensagem. Eles ansiosos com mensagem. Eles ansiosos com horários marcados lá fora, com amizades. Fala, minha serva. E o Senhor te diz nessa noite, pega o caminho direito, que o teu fim vai ser muito triste. Pega o caminho direito, apressado, para ir para um namoro que sabe Deus a forma que é. Porque dentro de casa, na presença dos pais, são bênçãos. Mas quando está lá fora, o Senhor diz, é um desarranjo. É um desarranjo, diz o Senhor. O Senhor te diz nessa noite, jovem, volta-te para o Senhor. Volta a louvar. Volta a adorar. Volta a unir e fazer oração. Volta a unir-se aos seus irmãos. E jejuarem, andarem junto. Não faça como Sansão, querendo guerrear sozinho, usando armas próprias para se defender. O fim dele foi triste, o fim dele foi mau. E mesmo no final, a quem ele chamou foi pelo nome do Senhor. Desonrou sua mãe, desonrou sua família, desonrou Israel. Escolhido por Deus, chamado por Deus. O crente, ele tem uma missão a cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas. Servir a Deus de verdade.
Deus quer dar força de sanção para muitos homens aqui, jovens. Mas para você vencer uma batalha justa. Uma batalha justa. Deus quer fazer de você jovens fortes. Jovens que o seu bairro, a sua cidade, vai olhar para você e vai dizer: esse é escolhido do Senhor. Esse é selado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor está dizendo aqui nessa noite que tem jovens tomando a Santa Ceia indignamente. Para que o pastor não veja, para que seus pais não vejam e não digam: você pecou, meu filho? Você está fazendo aquilo que não podia? Não tem não importância. Eles não estão vendo. O Senhor está te dizendo nessa noite: confesse o teu pecado. Procure o teu pastor. Converse com ele. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. E Deus está dizendo que Ele quer ter misericórdia de pessoas aqui nessa noite. O Senhor quer te abençoar. Deus quer te honrar. Deus quer mudar a página da sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus tem ministério maravilhoso de louvor para jovens aqui dentro. Deus tem ministério nos instrumentos para você, fazer de você um músico. Deus tem ministério aqui de evangelização, de fazer de você um líder de célula. O Senhor quer te honrar, o Senhor tem pressa, o Senhor quer te abençoar de uma maneira grandiosa. Querido, sabe por que você está sem força? Porque se você está sozinho, separado, recuado, a cobiça seduz e atrai, e leva, gera morte espiritual, enfraquece, perde o desejo de conversar com os crentes, de pedir um conselho, perde o desejo de ouvir o seu pastor falar, perde o desejo de ver a equipe de louvor louvar. Você enfraquece, as suas forças perecem. Sem você estar na presença do Senhor, você não chegará a lugar nenhum. Jesus, escrevendo no livro de João, capítulo 15, verso 7, ele diz: sem mim nada podereis fazer. Precisamos de lembrar das palavras do Senhor. Precisamos vivê-las. Precisamos clamar, orar pela misericórdia e bondade do Senhor. Buscar um revestimento. Buscar o poder de Deus. Buscar a graça e a misericórdia. Confessar as nossas falhas. Admitir os nossos erros. As nossas fraquezas diante do Senhor. A história de Sansão é linda, nos entristece quando nós lemos a história dele e vemos que um homem tão recomendado, entregado na mão de pais fiéis, de pais tementes, mas que um filho obstinado toma rumo diferente e trouxe tanta tragédia para si. Aquele que nasceu para brilhar, de repente ficou no escuro. Aquele que recebeu a luz do Espírito Santo de Deus, tudo para vencer. Um homem de orar, como ele orou mesmo cego, disse: Senhor, permita que eu mate mais homens do que os que quiseram me matar. E Deus ouviu ele. Deus quer te encher da graça do Senhor. Deus quer mudar, Deus quer gerar nova luz, uma nova luz. Ele quer gerar em você um brilho maior ainda do Espírito Santo. Eu quero convidar a mocidade aqui, que eu quero te abençoar. Eu quero convidar vocês todos, não fica ninguém no bar. Quem está visitando, quem está a primeira vez, homens e mulheres podem vir. Eu quero os jovens aqui, ó, deste lado, que eu quero ministrar uma bênção sobre você. Todos os jovens que estão visitando, que é da igreja, os levitas, eu quero aqui que estão aqui hoje, vem aqui. Todos os jovens. Não se aprisione, não fique aí grudado no banco. Pode ser que tenha os mesmos discípulos que estavam lá com Jesus, quando Jesus exortou, eles disse: duro é esta palavra de ouvir. Mas Pedro ele falou: Pedro, você também não quer ir embora com esses? Ele disse: não, Senhor, tu tens a palavra da vida. Aleluias. Põe a mão no seu coração, porque eu sei que está acontecendo coisas diferentes na vida de jovens, que está atraindo ele, os olhinhos, as mãos, os pés, que está já desconectando a sua mente das coisas de Deus, que está te cegando a visão, te tirando do propósito divino. Mas nessa noite, jovem,
O Senhor está te visitando. Urimi canta lá, sui derras de couva nebe. O inimigo realmente está levando os seus pezinhos e por caminhos tortuosos, escorregadios. Mas olha aí o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Olha o que o Espírito Santo está gerando no seu coração hoje. O desejo de voltar com sinceridade para a presença de Deus. O desejo de dizer para Deus que realmente você tem sido falho e pecador. O desejo de dizer, Senhor, se realmente o Senhor me chamou, se verdadeiramente a palavra que o Senhor tem trazido aos meus pais e a mim, que é de te segui-lo, de te servir, Senhor, eis-me aqui. O Senhor quer gerar no seu coração a certeza do seu futuro e do seu presente. Não precisa ter medo quando Deus diz: o que tu queres não provém de mim. Não precisa ter medo. Quando Deus não nos dá algo que nós queremos muito, Ele cria algo maior e melhor e nos entrega. Porque a bênção de Deus, ela é sem medida, ela é grande. A glória de Deus, ela é grande quando ela manifesta na vida de um crente obediente. De um crente que tem prazer e alegria de servi-lo em espírito e em verdade. Deus está mudando vida de jovens aqui, de pais também, porque o Senhor quer advertir pais. Se eu tenho uma promessa na sua vida com teu filho, cuida, adverte eles, não associe a eles, não concorde com eles, exorte a eles também. Lembra eles das promessas que eu tenho na vida desta filha, na vida deste filho. Simplesmente não levanta a mão abençoando, dizendo vai com Deus. Deus toma conta de ti. Diga: olha filho, você está errando, você está pecando, você está rebelde, você está desobedecendo. Mas a promessa de Deus, meu filho e minha filha, não é essa na sua vida. Porque você é testemunho da bênção que o Senhor tem na vida deles. Meu Deus, abençoa este jovem, abençoa esta jovem que vier aqui à frente, buscar de ti, Senhor, uma alegria, um preenchimento na tua presença. Eu sei que é aquele que o Senhor a toma, eu sei que é aquele que o Senhor apodera. Ele não anda vazio, ele não anda confuso. O jovem, a jovem, Senhor, todo homem, toda mulher, que o teu Espírito Santo apodera dele, porque o Senhor apoderou de Sansão. O Senhor, Pai, inquietou ele ir ao campo, a começar a batalhar e a caminhar. Também, Senhor, quando os inimigos agiu contra ele, o Senhor desceu sobre ele, deu força e ele superou, ele venceu muitos inimigos. E a tua palavra diz no 1 Pedro: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Dá essa força para esses jovens. É a força que eles precisam nesses dias maus, nesse dia escuro, nesse dia tão confuso, um ano, uma década que nós estamos vivendo de muita confusão. Eles não sabem para onde vão, para que lado vai, eles não sabem a quem obedecer, eles ficam confusos. Senhor, ensina, dá essa força para eles resistir às tentações, os convites, as propostas indecentes. E Satanás vai fugir deles no nome do Senhor. Satanás vai deixá-los. Satanás não vai conseguir seduzi-los. A tua palavra diz que ninguém é tentado, que o Senhor ninguém atenta, Senhor. Ah, Deus, tem jovens sendo tentados aqui nesses últimos dias, por muitas coisas. Abençoa eles, livra eles da tentação. Guarda eles da tentação. Dá vitória a estes jovens, a estas jovens. Faz eles serem melhores nesses dias, enquanto eles estão contigo. Porque eles estão como Sansão. Conhece o Senhor, sabe, Senhor, dos mandamentos. Deus conhece a sua lei. Sabe que a sua presença é real e verdadeira. Mesmo, Senhor, levando e estando no escuro, sem visão, eles clamam por ti nesse momento. Eles pedem a tua graça. Eles pedem que teu Espírito Santo não aparte deles. Que teu Espírito Santo os guia pelo caminho bom. Que teu Espírito Santo revele a eles cada vez mais a tua vontade e o teu querer. E nessa noite eu estou abençoando essa mocidade.
Estou abençoando a tua igreja, os teus pais, as suas mães. Que o teu Espírito Santo instrua, adverte, mostre, revele a vontade do Senhor sobre a vida deles. Tem mães e pais que têm falado: eu não quero meu filho um pastor. Eu não quero meu filho um cantor evangélico. Eu não quero minha filha uma pastora. Eu não quero minha filha uma missionária, um profeta. Eu não quero. Ei, a promessa do Senhor exige de ti: cuida do menino, cuida da menina. A obrigação sua é orar por ele. A obrigação sua é jejuar por ele. A obrigação sua é consagrar tudo dele. Sim, é consagrar tudo dele, para que ele não beba nada desagradável, para que ele não ingere nada desagradável, para que ele cresça saudável, forte, inteligente, para que ele cresça, resplandeça, para que ele brilhe no meio dessas trevas e para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluias. Abençoa essa mocidade. Eu vejo jovens fortes, eu vejo jovens se esforçando aqui, eu vejo jovens empenhando aqui, se esforçando. Eu vejo jovens lutando já, renunciando dentro dele. Eu tenho que deixar isso realmente. Eu tenho que abandonar isso realmente. Eu estou com mais amizade com os inimigos do que com a minha família. Eu tenho mais crédito, mais confiança nos amigos do mundo lá fora do que nos meus irmãos de igreja, no meu pastor, no meu pai, na minha mãe. Tem jovens aqui que expõem o seu segredo para o inimigo, mas não tem confiança de contar para o pai, para a mãe e para o seu pastor que dá a vida por você. Era assim que Sansão fazia. Contava para a prostituta, contava para os inimigos. Querido, muda esse conceito. A partir de hoje, faz algo para Deus aí diferente. Diz: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar a minha mente. A partir de hoje eu vou confiar mais no meu pai. Eu vou confiar mais na minha mãe. Eu vou ter mais união, amizade com meus irmãos dentro da minha casa. Eu vou estar mais unido com a mocidade, com os meus líderes dentro da casa do Senhor. Nós temos o que conquistar. Nós temos muitos jovens para ganhar. O inimigo está lutando conosco lá fora, mas nós recebemos a unção que Deus deu para Sansão. Nós somos o pequeno sol. Nós vamos, Senhor, aquecer aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão desanimados. Faça uma aliança com o Senhor hoje. Ele quebrou a aliança quando ele começou a banalizar, quando ele começou a desvalorizar as coisas sagradas do Senhor, desonrando, quando ele começou a desprezar os seus pais dentro de casa, os seus irmãos, os seus amigos. Faça uma aliança com o Senhor aqui hoje diante desse altar, dizendo para Deus: Deus, eu quero mudar, eu quero ser melhor. Resplandece sobre mim agora. Volta a sua luz. Ora, jovem, ora. Diz: Senhor, volta a luz do teu Espírito Santo. Faz brilhar em mim o teu Espírito Santo. E você vai ser visto de uma forma diferente. Você vai ser compreendido e aceitado como o pequeno sol, que aonde está você aquece. Você pode estar no meio das trevas, você vai brilhar, você vai contagiar. Que o Senhor derrame sobre você nessa noite essa luz. Que este sol, a qual o Senhor considerou Sansão, esteja sobre a sua vida para te aquecer. E que você possa aquecer a vida de muitos. Que o Senhor te abençoe nessa noite. E eu quero perguntar aqui agora, se tem algum jovem afastado, se tem algum jovem desviado, que queira voltar para o Senhor hoje. Nós queremos orar com você. Só levantar a sua mão como sinal. Se tem algum jovem que mesmo crente, está mais lá, igual o crente Raimundo, um pé na igreja e outro lá no mundo. Se tem crente Raimundo aqui, vamos pôr o outro pé para dentro da casa do Senhor. Vamos ser somente de Jesus, amém? Que Deus abençoe as suas vidas. Que Deus abençoe vocês. Podem sentar nos seus lugares. Glória a Deus, aleluia. O Senhor vai multiplicar a geração de jovens aqui dentro. Deus vai trazer muitos jovens. E estes jovens a quem Deus já selou através do Espírito Santo,
esses jovens a quem tem a promessa de Deus, vai poder gerar muitos outros jovens espirituais para o Senhor. Deus vai levantar, pastor, muitos líderes de jovem aqui. Deus vai levantar muitos líderes de células aqui. Quando eu disse para vocês que Deus vai pegar o que tem e vai fazer mais 3 partes, vai se tornar em 4 partes, é outra quantidade 3 vezes mais. E o pastor terá uma alegria juntamente com a igreja imensa de ver o povo que Deus vai se levantar. Obedientes, ativos, cheio da graça do Espírito Santo de Deus, cheio do conhecimento da palavra, cheio do temor de Deus, e haverá um júbilo, haverá um brado. Essa igreja, ela vai despertar de uma forma que vocês não conseguem ainda ver. É lindo, é tremendo o que Deus vai fazer neste lugar. Jovens, prepare-se para junto com os líderes dessa igreja, prepare-se para junto com seu pastor, para vocês romper paredes desse templo. De gente, de vidas, porque o brilho do Espírito Santo vai transbordar em vocês. Deus vai te usar muito, jovem, muito. Deus vai te usar de uma maneira muito especial. Os seus pais, a sua igreja, vai ficar de boca aberta com você. Porque o Espírito Santo vai entrar com um mover muito grande na vida de pessoas aqui dentro. Aleluia. Queridos, que Deus os abençoe. Que Deus vos conceda essa bênção com urgência. Deus tem pressa para o reino dele. Como diz o apóstolo Pedro escrevendo, jovens, vós sois fortes. E Deus quer usar dessa força. Amém, queridos? Deus abençoe.